Entendi. E aí agora eu quero entender, não sei se é possível, né? Essa coisa, esse movimento de... Principalmente na Câmara dos Deputados, né? Que acontece muito. No Senado também, mas essa coisa de oposição e governo. Você é o líder da oposição. Isso. Como que funciona isso? Todo governo tem oposição? Nas democracias, todo governo... Nas democracias, no parlamento, e isso é desde a fundação do parlamento. O parlamento, como nós conhecemos hoje, não começou com Dom Pedro I, lá no Rio de Janeiro, nem começou no Brasil. Ele começou, na verdade, a origem do parlamento com a Bill of Rights, na Grã-Bretanha, né? Lá no século XIII, os embriões. Se consolidou o parlamento, também na Grã-Bretanha, no Reino Unido, na Inglaterra, na Revolução Inglesa de 1688. Agora que eu me dei conta, eu tô chamando o senador de você, cara. Não, pô, se tu não... Nossa, agora que eu me dei conta, cara. Deixa eu te contar uma coisa. Se tu não me chamar de você, então então acabou a então conversa. Tem que me chamar de você, pô. Agora que eu me dei conta. Que a gente tá trocando ideia, tipo, brother, não, e o cara é senador, velho. Mas, não, pô. Sou tranquilo. Não, pô. Então, sou Randolph, só você. Então aqui, ó. Fechou, pô, fechou. Ainda mais que eu virei assim, mais teu ídolo agora, rapaz. É mesmo? Somos amigos, então. Tá beleza. Tu viraste meu ídolo, assim, pô, com essa... Tu assim, acariciaste meu coração, né? Com essa... Nós temos histórias em comum aí, entendeu? Então, somos brothers. Então né? tá me devendo um peixinho aí que você falou aí. Filhote no Tucupi lá, e tu tá devendo um show em Macapá. Tá fechado aí. Fechou isso. O pessoal do Amapá tá assistindo, entendeu? Vamos lá, eu topo isso, hein? Vamos embora. Ainda levo o... Com certeza. Né? Você vai comigo, Lene? Quero comer um camarão no bafo lá. Nossa, opa, fechou. Você fica quieto, você chegou agora, tá? Você acabou de chegar, não tem direito a nada, calma. Não vai sentar na janela, né? No começo. Então vamos lá. Então, começou lá na Inglaterra. Começou na Inglaterra, um modelo de parlamento. Desde que começou, assim, a origem do parlamento moderno é na Revolução Inglesa, lá no século XVII, 1636 e 1688. E sempre, o parlamento sempre teve a liderança do governo, a liderança da oposição, a liderança da maioria e a liderança da minoria. Né? Como assim? Maioria e minoria são aquela... Via de regra, a maioria é aqueles que estão com o governo para o governo governar. E minoria é aqueles que estão com... É aqueles partidos que se associam e não são maioria no parlamento. Né? Governo e oposição tem que ter um princípio da democracia. Claro, né? Para ter uma voz, para cada voz, e é um princípio da democracia e um princípio do parlamento. Para cada voz de governo, tem que ter uma voz que contradiga o governo. A gente tem um princípio nas democracias que é o seguinte, quando todos... Lembra aí, moçada, agora em outubro todo mundo vai votar, inclusive assim... O Paquito não, aqui que tem 20 anos, já tem título de eleitor, mas assim, tu que tens 16 anos, vai lá e tira teu título de eleitor, não perde essa oportunidade não, de participar e decidir as coisas no seu país. É muito importante que todo mundo vote. Nesse ano em especial, né? Quando o povo elege um cara e um partido político para governar, o povo não elegeu só quem está te governando, elegeu também quem vai para a oposição, né? Porque é o seguinte... Vamos, na eleição de 2018... Mas você calha de ter uma maioria esmagadora de estar todo mundo junto com esse cara que foi eleito? Mesmo que tenha 80%, 85% sempre vai ter dos votos. Os outros que perderam a eleição foram escolhidos pelo povo para ficarem na oposição. Né? Porque assim é o seguinte, veja olha só, na eleição de 2018, o povo elegeu Jair Bolsonaro. Né? Elegeu Jair Bolsonaro e os seus partidos políticos para governarem. O candidato Fernando Haddad perdeu a eleição no segundo turno. Então o povo mandou o seguinte recado ao escolher, olha, nós queremos que Jair Bolsonaro seja o presidente, né? E queremos que o PT vá para a oposição, né? Cumpra o papel na oposição, né? O povo não elege somente quem governa, né? O povo elege também quem faz oposição. Nesse ano, eu espero que o povo... mande a turma do Bolsonaro para a oposição e eleja as forças da oposição para governar. No parlamento e na democracia, no parlamento e na democracia, né, a escolha, princípio da democracia, o poder emana do povo. A escolha do povo, ao rejeitar uns, manda aqueles para a oposição. Ao escolher os outros, dizem que durante determinado período aqueles vão para o governo, né? Aqueles vão governar. Né? Então, é por isso que às vezes eu acho assim, muito incoerente, né? Quando assim, eu disputei a eleição de 2018 no meu estado, ao Senado, e graças à generosidade dos amapaenses, fui conduzido.
No segundo turno, eu apoiei Fernando Haddad. No primeiro turno, a minha candidata foi Marina Silva. No segundo turno, apoiei Fernando Haddad. Eu perdi a eleição para presidente da República no primeiro turno e no segundo turno. Os brasileiros do meu estado, os amapaenses, me escolheram para ser oposição naquele momento ao governo. Por isso é muito feio. Quando o cara é escolhido para ficar na oposição, vai lá e por umas mirrecas, um trocado, muda de lado. E acontece. Perde a coerência. Muito. É o que acontece. Isso deforma a democracia. Porque o princípio da democracia... É por isso que tem no parlamento governo e oposição. Né? Porque em um determinado momento, o sentimento popular aponta para um determinado candidato e rejeita aquele outro. Mas outro momento... Essa oposição, ela é velada às vezes? Ou você acha que ela tem que ser clara? Como que funciona isso? Eu acho que a oposição tem que ter posição. Né? Não pode assim... E conforme as circunstâncias, a oposição tem o seu tom. Né? Cada um... Por exemplo, veja... Eu fui eleito para o Senado em 2000... comecei meu mandato em 2011. Era presidente naquela época a presidente Dilma. Eu não era da base de apoio da presidente Dilma. Né? Eu tinha uma posição diferente do governo da presidente Dilma. Eu era de oposição. Mas eu não achava que no governo da presidente Dilma a democracia estava em perigo. Existia ameaça às regras do jogo democrático. Então... tinha uma forma de fazer oposição naquele momento. Você era oposição lá e é oposição aqui. E a forma de atuar são diferentes. A forma de atuação diferentes. Veja, eu tive posições diferentes do governo. Eu era... na época eu não era o líder da oposição. Mas eu tinha diferenças com o governo da presidente Dilma. Né? Com o governo de Jair Bolsonaro, o tom é diferente. Mas por que o tom é diferente? Porque eu acho que Jair Bolsonaro, todo dia, agride a cidadania, a vida dos brasileiros e agride a democracia. Nós estamos vivendo, Vilela, no Brasil, a primeira experiência de um governo extremista, de extrema direita. Nós nunca tivemos uma experiência desse tipo. Um governo com características autoritárias, que conspira todo dia contra a democracia, que tem um fetiche contra a democracia. Vocês já viram várias vezes Jair Bolsonaro falando em fechar Congresso, fechar parlamento e fazer... Você acha que isso é só na bravata, é só da boca para fora? Ou realmente é um desejo secreto? Eu não quero pagar para ver, Vilela. Porque é o seguinte, o histórico dele foi de antagonista à democracia. Ele nunca foi amante da democracia. De onde é que ele veio? Aliás, ele nunca foi amante da democracia e do combate à corrupção. Às vezes as pessoas esquecem. Jair Bolsonaro, a única coisa verdadeira, uma das coisas verdadeiras que ele falou no último período foi que ele é do centrão. Porque realmente ele sempre foi do centrão fisiológico. Lembra os depoimentos dele? Ele dizia... é esse centrão? Explica pra gente o que é esse centrão fisiológico. É aquela turma do vale tudo por dinheiro. Vai pra um lado e vai pro outro. Aquela massa do vale tudo. O Jair Bolsonaro e o centrão nunca combateram privilégios lá em Brasília, né? Eu acho muito engraçado alguém dizer, não, eu quero combater a corrupção. Então, eu sempre digo, seu lado não é o lado de Jair Bolsonaro. Porque o lado de Jair Bolsonaro é o governo mais corrupto do país. E é o governo que tem... E a história de Jair Bolsonaro é de privilégio lá em Brasília. Vou te dar um exemplo. Mas mais corrupto do que o PT, do muito que o PSDB? Muito mais. Sabe por quê? Muito mais. Sabe por quê? Não é que não tenha corrupção. Teve corrupção. E veja, eu posso dizer isso que teve corrupção. Eu fui... No começo da Operação Lava Jato, por exemplo, Vilela, eu apoiei. Porque quem não quer apoiar o combate à corrupção? Sim. Né? Mas depois, hoje eu tenho por compreensão que não só teve excessos ali, como foram rompidos os princípios básicos do Estado Democrático de Direito. E quem corrompeu a Operação Lava Jato foi o juiz que a presidiu. Né? Eu acho muito engraçado quando o doutor Sérgio Moro, de vez em quando, vem assim, vale o seguinte: eu conduzi a Operação Lava Jato. Está errado. Um juiz não conduz uma operação de combate à corrupção. Qual é o papel de um juiz? Falei ainda há pouco, é julgar. Um juiz tem que um juiz não é para aparecer na televisão. Um juiz não é para... É indigno aquele juiz que rasga sua toga e que se torna ministro da Justiça de um presidente que ele ajudou a eleger com seus atos como juiz. Né? Então, isso corrompe o judiciário. Né? Corrompe a estrutura, corrompe o papel e a finalidade da magistratura. Né? Então, eu tenho...
embora eu tenha no passado dito, porque é o seguinte... Apoiado no começo. Eu tenho apoiado, eu tenho muita convicção que teve muito excesso e nós só chegamos a Jair Bolsonaro, uma das responsabilidades primeiras é dos excessos que tiveram, dos excessos e erros. Porque excesso, o que é excesso? Eu saí contigo, Vilela, ali para uma balada e tu tomar todas, eu disse, porra, Vilela, tu tá excedendo. Vai vomitar no meu carro. Tu vai vomitar no meu carro. Isso é excesso. Uma outra coisa é você não só fazer isso, como nessa mesma balada, você pegar uma arma ou pegar o carro e atropelar alguém. Entendi. Aí você cometeu um crime. Para mim, um juiz que dirige uma operação judicial e depois, em função dessa, como decorrência dessa operação judicial, prende um candidato à presidência da República que era favorito em uma eleição. E em decorrência da ação dele, o outro se torna presidente da República. E depois ele vai servir a esse outro. Aí, para mim, não teve só excesso. Aí teve um crime que concretamente foi cometido. Crime mesmo? Eu acho que rasgar a toga, né, deixa... Olha, um dos concursos mais difíceis da vida, para mim, Vilela, é o concurso da magistratura. Né? O concurso da magistratura e do Ministério Público são os dois concursos mais difíceis e é o topo da carreira do servidor público aqui no Brasil, né? Você, para chegar na magistratura, para ser membro do Ministério Público, você tem que passar por várias etapas, né? Gente, alguém que quer ser magistrado tem isso como missão da vida. O que justifica alguém rasgar a toga, deixar de ser magistrado para logo em seguida a isso passar... Fazer parte do... Fazer política. Mas é pior que isso, é fazer política, né? Política e... A magistratura tem que ser avessa à política, porque o membro da magistratura tem que ficar equidistante ou distante das ações políticas, né? E eu acho que, assim, foi até em função disso que nós chegamos hoje a Jair Bolsonaro. Foram mais do que excesso. Foram estes graves erros que foram cometidos que nos levaram, por exemplo, a chegar onde nós chegamos.